Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre aquela história do livro dos Macabeus, que eu citei no último vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder se inscreve, deixa um like, valeu? Que Deus abençoe a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal e deixando aquele like aí, valeu? Vocês me ajudam a ter vontade de continuar levando a palavra de Deus e o Espiritismo para as pessoas. Porque é como eu falei naquele outro vídeo. Esse livro aqui, ó, o A Se Eu Soubesse, se as pessoas soubessem que existe vida após a morte, que existe um julgamento, que existe um umbral, que existe um purgatório muito forte e verdadeiro, que não vai te aliviar nem teus pensamentos, nem o que tu pensou vai ser cobrado de você. Aí então esse livro aqui, ele conta às pessoas que elas dizem, se eu soubesse. Muitas vezes você teve a oportunidade de saber, teu pai, tua mãe era de uma religião, falavam para você, mas você fazia o quê? Não escutava. Como bem profetizou Isaías, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Por quê? É que para que não sejam salvos. Se você não está escutando a palavra de Deus, é que porque você faz parte desse grupo que é para não ser salvo. Porque quem não acredita em Deus fica longe da salvação. Porque a única coisa que a gente pode pensar em se salvar é em Deus. Até o ateu, na hora da morte, ele pede a Deus para evitar que ele morra. Então o que acontece? Deus existe, Ele é o Criador. É a única pessoa que você pode contar naquela hora do sufoco. O meu socorro, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do céu, vem do Senhor, o Criador. Então a única pessoa é essa. Nesse livro eles falam, se eu soubesse. Às vezes você teve a oportunidade de saber, mas não acreditou. Então hoje nós vamos ler esse trecho aqui da Carta dos Macabeus, da Epístola dos Macabeus. É um livro apócrifo que a Igreja Católica considerou como não sendo inspirado por Deus. Mas eu, assim, no meu conhecimento pequeno que eu tenho, humilde, eu acho que é um livro muito bonito e que traz muitos ensinamentos. Deveria ter sido incluído na Igreja Evangélica também, mas não tem, só tem na Bíblia Católica esse livro. E eu vou ler essa Bíblia Católica aqui, ó. Quem puder, se inscreve aí no nosso canal, valeu, que ajuda muito, tá? Então vamos no vídeo aí, então vamos lá, vamos no estudo. O livro é 2 Macabeus, capítulo 7. 2 Macabeus, capítulo 7. É a história dos 7 irmãos e sua mãe. O povo dos Macabeus, depois também eu me aprofundo mais, se vocês quiserem, eu conto um pouco mais sobre a história deles, que foram um povo fiel a Deus, que lutou contra os romanos, logo após a morte antes de Cristo morrer, era antes de Cristo morrer, então, que antes de Cristo nascer, Cristo não tinha nem nascido, foi no período do silêncio das profecias, terminou o Antigo Testamento em Malaquias, aí de Malaquias até Jesus, levou 400 anos, então nesse trecho de 400 anos, houve uma perseguição incrível ao judeu, tipo a dos alemãos também, teve uma perseguição braba. Então esse livro, ele narra como o judeu lutou para continuar vivo. Depois do livro de Esther, que Ramã quis destruir a vida deles, ainda teve mais gente tentando destruir, muito mais gente. Vocês não sabem como eles sofreram também. Então vamos lá, é o capítulo 7 de 2 Macabeus. É os 7 irmãos e sua mãe. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervo de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. O rei de lá estava descendo a mamona em tudo que é judeu que não comesse a carne do porco, porque Deus tinha proibido no livro de Levítico, capítulo, acho que é o 19. Depois eu marco aí para vocês olhar também, vocês conferir. Por favor, confere a nossa playlist, pesquise esses versículos que eu deixo escrito aí também, os capítulos. Procura buscar a palavra de Deus através desse vídeo. Às vezes a pessoa não gosta de uma igreja, não acredita em Deus, mas quem sabe não acredita agora. Valeu? Que Deus abençoe você para vocês estudarem a palavra de Deus. Aí um dentre eles tomou a palavra e falou assim, em nome de todos:
que nos pretende perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar a lei de nossos pais. Tá vendo? Um deles já chegou e falou logo, um dos 7 irmãos falou logo, eu estou pronto para morrer antes de violar a lei dos nossos pais. Que Deus deixou uma lei. Não sei se vocês já leram o livro de Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco. É um dos 5 livros escritos por Moisés. Então, em Deuteronômio, capítulo 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. Então, se você ler, as bênçãos são pequenininhas. Agora, as maldições são muitas para quem abandona o Senhor. Tem que ter cuidado. O rei, fora de si, já totalmente desequilibrado, um rei, imagina um rei de lá de Roma naquela época. De Roma não, de Jerusalém, que estava lá em Jerusalém. Ordenou que aquecesse até a brasa sertães e caldeirões. Mandou esquentar os caldeirões até a brasa. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortasse a língua do que falara. Primeiro, tá vendo? O cara que falou que não ia abandonar Deus, preferia morrer, já cortaram logo a língua dele logo. Aí, e depois que ele arrancasse a pele da cabeça, que ele cortasse também as extremidades. Ou seja, escalpelaram o cara, cortaram a mão e os pés. E ele não comeu a carne do porco. Olha a fidelidade desse homem. Olha a fé desse homem. Coisa incrível, na frente da mãe dele e dos irmãos, se ele comesse aquele torresminho ali, ele estava vivo. Via todo mundo. Se todo mundo comer aquela feijoada, ia ficar vivo, mas ele não comeu. Ele preferiu morrer do que violar a lei de Deus. Hoje, ninguém nem acredita em Deus. Quanto mais violar a lei dele, nem sabe que tem lei de Deus. Tem gente que nunca leu uma lei de Deus, não conhece nada. Nem os 10 mandamentos não sabe me dizer. Qual é o primeiro mandamento? Quem sabe aí, levanta a mão aí, quem sabe o primeiro mandamento. É esse mesmo. É esse aí. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Viu? Aí o que acontece? Ele pegou e cortou tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo, inerte e mal respirando. O cara já tinha perdido tanto sangue, né? Que ele já estava já inerte. Ele conduziu ele para o fogo. E pegou o fogo embora assá-lo na sertã. Sertã, eu não sei nem dizer o que é. Eu tenho que procurar depois o que é isso aqui. Entendeu? Sertã. Depois tem até que pesquisar, porque eu não sei. Aí o que acontece? Botou ele na fogueira, dentro do caldeirão ali, para assá-lo. Enquanto o vapor da panela se espalhava em profusão, os outros, com sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. A mãe viu o filho ser queimado ali, e ela ainda falou para os outros filhos, gente, não vamos comer essa carne. Nós vamos ser queimados também, tá vendo, né? Se você quiser comer, tu come, mas eu não vou comer, não. Não vamos comer, vamos fechar aqui, não vamos comer essa carne. E vamos ver o que aconteceu. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós. Como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações, ele terá compaixão de seus servos. Está vendo? Deuteronômio 32, versículo 36. Ele terá compaixão dos seus servos. Portanto, se você estiver numa situação que precisa negar a Cristo, negar a Deus, ele vai ter compaixão de você. Você não precisa. Acredita em Deus, mantenha a fé, seja fiel a Ele, que você vai passar pela prova. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que nunca se abalam. Isso não quer dizer que você é uma pedra, mas você é forte o suficiente para não ser abalado. Mesmo que estremeça, não cai. Ainda que caia, o Senhor te levanta. Deus vai te levantar. Não tem problema tu passar por um perrengue agora, mas Deus é contigo. A Bíblia diz também, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você acredita nisso? Crê nisso? Tu tem certeza disso? Então você vai conseguir resistir às tentações. Está escrito assim, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Você precisa resistir.
Não é o primeiro chamado dele, aí você vai. Hoje está maior sol, vamos ali. Aí pronto, já foi. Primeiro chamado tu foi, tu não aguentou nem um minuto. Tu olhou assim, pô, tinha que varrer a casa, lavar a louça e vou jogar bola. Já foi embora pra rua, jogar um futebolzinho, largou tua velhinha lá, tua mãezinha lá, lavando louça, varrendo a casa, lavando tua roupa lá que tu não lava. Então, quer dizer, você foi tentado e caiu rapidinho e foi embora. Nem prestou atenção que tinha muita coisa para tu fazer dentro de casa antes de jogar bola. Então, por isso que diz, resistir ao diabo. Tem que reconhecer a voz de Deus e a voz do maligno. Tá? Vamos lá, gente. Aí, morto desse modo o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe depois. Ainda perguntou, cara. Primeiro arrancou a pele da cabeça dele e depois perguntou: comerás carne de porco ou prefere que teu corpo seja torturado membro por membro? Ou seja, eles iam esquartejar ele. Isso aqui são soldados romanos. Um governante que ele botou lá, o rei lá de Roma, botou na cada província que ele tinha, ele botava um governante. Podia ser um satrapa, podia ser um imperador, como Nero foi, como outros, entendeu? Então era esse aqui que estava na época. Comerás não torturado. Ele respondeu, o que o cara falou? O segundo, não, no idioma de seu país. Talvez seja o hebraico ou o aramaico que ele respondeu ao rei. E padeceu então os mesmos tormentos do primeiro. Prestes a dar o último suspiro, disse ele: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, e se morremos por fidelidade às suas leis. Está vendo o tamanho da fé do cara? Já esquartejado, escalpelado, cego, sem língua. Não, a língua ainda tinha, que ele falou, ele rogou essa praga para ele. O Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna. Quer dizer, ele tinha certeza que ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa de glória. Está escrita no Apocalipse. Ser fiel até a morte. Após este, torturar o terceiro. Reclamar da língua, ele a apresentou logo. O cara pediu para ele botar a língua para fora. Aí ele botou a língua para fora, o cara veio, ó, pof, e estendeu as mãos corajosamente. Pronunciou em seguida, antes de tirar a língua dele fora, estas nobres palavras: do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. Está vendo a certeza da reencarnação que ele tinha? Que ele ia reencarnar novamente? Ele entregou os membros dele ali àquela hora, não negou a fé em Deus, tinha certeza da ressurreição e também acreditava na reencarnação, que ele falou que ia receber de novo tudo igualzinho, bonitinho, como aconteceu com Jó, que perdeu tudo também, não negou a Deus, e no final do livro, se vocês lerem lá o capítulo 42 do livro de Jó, vai ver que ele recuperou tudo em 4 vezes a mais, ou até mais, acho que foi o dobro ou 4 vezes que ele recebeu de Deus. Conforme a tua fidelidade, tu ainda vai ganhar muito mais coisas. Sede fiel até a morte, te darei a coroa da glória. Vamos buscar essa coroa de glória, sendo fiéis. Na hora da eleição, não vende voto, não faz essas besteiras, porque depois você não vai ter com quem reclamar. Se você vende o voto para um corrupto, tu espera o quê do mandato dele? Corrupção. Então, vamos vigiar, ser fiel até a morte. Após este, não, torturar o terceiro não, o próprio rei e os que o rodeavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Até o rei ficou impressionado com a coragem desse rapaz. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse, quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Mas para ti, certamente, não haverá ressurreição para a vida. Então tu viu a situação do rei, fazendo esse tanto de maldade,
ele não ia nem ter chance de ressuscitar depois lá no céu. Ele já ia para um planeta atrasado para sofrer a mesma coisa que ele está fazendo sofrer. Porque aqui você colhe o que você planta. E o que você está colhendo hoje foi o que você plantou ontem. E o que você plantar hoje vai colher amanhã. Por isso observa bem a semente que está na tua mão. Se é a semente de luz, de amor, de paz, ou se é uma semente de violência, de ódio, de rancor. Então você vai colher depois o quê? Me diga o tipo da semente que está aí na tua mão. Abre a mão aí, olha agora, o que tu está levando? Arrastaram em seguida o quinto e torturaram-no. Mas ele, encarando o rei, ele ainda encarou o rei ainda. O rei estava sentado ali, tomando um vinhozinho, tirando a onda com as mulheres lá em volta, que Roma era um pecado atrás do outro. Ou melhor, um pecado em cima do outro. Mas ele, encarando o rei, ele disse, ainda que mortal, tens poder sobre os homens, e fazes o que queres. Muita gente tem poder sobre os homens e fazem o que querem. Vai para a guerra. Aí o coitado não estava nem aí para a guerra, o filho dele vai nascer amanhã, ele tem que botar uma roupa e ir lá para a guerra. Na primeira frente toma logo um tiro na cabeça, pronto. Já é uma criança órfã, é uma mulher viúva, não tem o que comer, aí vai entrar na justiça para receber, não vai receber nunca, ela morre, o filho morre, morre todo mundo e fica lá nos precatórios lá que o governo não paga nunca. Então, ó, ele tem o poder, ó. Tens o poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo é abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Ou seja, não era só ele que ia ser punido por Deus pelas atrocidades que ele estava fazendo com as pessoas justas, que só não queria comer um negócio que ele não pode, ele não queria. Minha coisa é querer me obrigar a tomar uma cachaça. Eu não gosto de cachaça. Aí vai querer o quê? Cortar minha cabeça porque eu não tomo cachaça? Então corta, porque eu não vou tomar mesmo. Aí então morre. Aí verás e castigará a raça também. Por que a raça? Porque ali em volta dele estava lotado de gente assistindo aquelas torturas. Marcavam um encontro para ver queimar os crentes. As pessoas na época da perseguição de Cristo, depois eu posso mostrar para vocês no outro livro, as catacumbas de Roma. Eles queimavam as pessoas na rua com óleo, com banha, para ter iluminação pública. Amarrava a pessoa num tronco de árvore e tacava fogo, que é para ter iluminação. Que a luz acesa na rua era um crente queimando. Aí, olha a ideia dos caras. Fazia tudo isso lá em Roma. E outros lugares também que não gostava de judeu, que estava perseguindo ele. Aí o que ele fez? Após este, fizeram chegar-se o sexto, que disse antes de morrer, não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos. Não ele, a raça do judeu, porque tinha negado Jesus, que logo quando Roma tomou, obrigou o pessoal a se converter aos hábitos romanos. Alguns quiseram e outros não. Os que quiseram traíram a lei de Deus. Então Deus castigou. Os que não quiseram, Deus manteve fiel. Tanto que lá no Apocalipse ele diz, eu conservei alguns joelhos que não se dobraram para Baal. Se dobrar para Baal é se dobrar para o mal. Então ele conservou alguns que se conservaram, que ficaram fiéis. Alguns outros não. Partiram para a sinagoga de Satanás. Então, quer dizer, tu tem que ver para onde tu está indo. Se tu está indo para o céu ou se está indo para a sinagoga de Satanás. Observa bem o caminho que tu está andando. Aí ele fala assim, porque pecamos contra nosso Deus e, em consequência, recebemos estes flagelos surpreendentes. Para tu ver, o cara tinha noção total de tudo. Que eles pecaram, diz que o pecado veio lá de Adão. Então, quer dizer, veio vindo, então ele está pagando ainda as coisas que fez. Não por causa do Adão, mas sim por causa das reencarnações que ele passou. Ele também jogava as pessoas no fogo, cortava a orelha dos outros. Hoje ele se converteu, não corta mais. Mas ele ainda tem que pagar aquela dívida de ter feito aquilo com aquelas pessoas. Tudo vai ser cobrado. Na Bíblia diz assim, ó, não sairás dali até que pagues o último ceitil, o último centavo da tua dívida. Aí tu não sai de lá de jeito nenhum. Lá do umbral.
Visita aí minha playlist aí que vocês vão conhecer bastante coisa. Aí, em consequência, recebeis flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus. Às vezes a pessoa acha que vai ficar impune, vai fazendo as falcatruas, vai fazendo, mandando, ninguém vai me pegar, ninguém vai pegar, mas ela não sabe que durante a noite tem milhões de obsessores agarrados nela, o sono dela é um tormento, ela não dorme, é pesadelo em cima de pesadelo. Por quê? Os cobradores, as pessoas que ele está devendo, está tudo em cima, as pessoas que ele matou, que trucidou, está tudo esperando ele após a morte. Aí a morte dele é pior do que a primeira morte, é a segunda morte que está na Bíblia. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Está vendo? Os que esperam no Senhor, ela esperava no Senhor, ela tinha certeza. Ela exortava cada um no seu idioma materno, que é o hebraico ou o aramaico. E cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, ela realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu quem vos deu nem a alma, nem a vida, nem fui eu mesma quem ajuntou vossos membros. Está vendo a consciência dela? O filho não é teu, o filho é de Deus. A mulher é apenas um instrumento, o pai é apenas um instrumento. Nós temos que proteger e cuidar dos filhos, que é para eles serem obra de Deus, serem um instrumento na mão de Deus para edificar a humanidade. Cada um vem aqui para melhorar a humanidade. Os que vieram para piorar, é que é a última rodada deles mesmo. Não volta mais, vai, pô, não vou nem dizer para onde vai. Aí ela diz assim, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmo por amor às suas leis. Está vendo? Ela tinha certeza que Deus ia revivificar os filhos dela. Esse ano, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco, é o nome do rei, Antíoco, solicitou em termos insistentes o mais jovem, o caçula, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Viu? O rei falou que ia conferir a ele riquezas, ia deixar ele feliz, ele ia ter tudo, ia viver ele e a mãe dele se ele comesse a carne. Ou talvez nem a mãe, talvez só ele. Aí isso aqui me lembrou aquela tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Vocês podem olhar lá. O Satanás chegou lá de cima do monte e falou para Jesus, se tu se jogar daqui lá embaixo, os anjos vão te amparar. Então eu te darei tudo o que tem aí que tu está vendo aí. Mostrou hipnoticamente, assim, uma visão para Jesus que o que ele ia ter? Reino, dinheiro, poder, mulheres, ele ia ter tudo. Jesus aceitou? Não. E esse rapaz? Também não. E você? Se te oferecerem uma grana aí para tu fazer uma corrupção aí, aceita. Aí vamos lá. O Antíoco esse ano mandou chamar. Como o jovem não deu importância alguma, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse sua vida. O rei pediu para a mãe falar para o filho, o caçula, a mãe não vai querer que eu esquarteje um garotinho. Né? A mulher que devia ser nova, eram 7. Aí ele pegou e a mãe foi lá. Aí, como ele insistiu por muito tempo, pedindo a ela sem parar, ela nem ouvia ele, fingindo que está nem ouvindo. Aí, como ele insistisse por muito tempo, ela consentiu e persuadiu o filho. Inclinou-se sobre ele e zombando do cruel tirano, olha essa mulher, que mulher, tinha que ter uma estátua para essa mulher. Inclinou-se sobre ele e disse-lhe na língua materna, em aramaico ou hebraico, meu filho, compadece-te de tua mãe que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem,
tudo que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Amém, Senhor, aleluia. Essa mulher, eu gostei muito dela. Ela incentivou o filho a ir para a morte. Ela não teve medo de entregar o caçula para o cara lá, estrucidar ele lá. Ela falou, vai, e a gente vai se encontrar lá no céu, no dia da misericórdia. Aí, logo que ela acabou de falar, o jovem disse, que estás a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Eu obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escapará à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de reconciliar de novo com seus servos, e se reconciliar de novo. Quer dizer, Deus ficou bravo com ele porque eles negaram. Aí Deus puniu. Mas Deus, ele é magnânimo em perdoar, em ter misericórdia. Mesmo que Deus tenha te punido por um momento, a misericórdia dele dura para sempre. É só você clamar a Deus, pedir, e ele vai. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então deixa Deus entrar no teu coração, deixa ele entrar na tua vida. Aceita o Senhor Jesus como seu único e fiel Salvador. Não precisa ir à igreja, a igreja não está muito legal, mas você lê a Bíblia, vai buscar o estudo, vai procurar aprender mais sobre Deus. Você sabe tudo sobre tecnologia, informática, motor de carro, mas nunca leu a Bíblia, não sabe onde tem um salmo, não sabe nem quem é Amós. Então tem que conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, a história. O judeu não é ninguém, é só uma representação do povo santo. Entende? Judeu é todo aquele que faz a vontade de Deus. É uma pessoa que faz a vontade do Senhor, é um servo do Senhor. Tem muito judeu que fez muita besteira, então por isso Deus é ele que é o santo? Não é. Santo é aquele que faz a vontade de Deus. Aí ele há de reconciliar. Ímpio, não te exalte sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levanta a mão sobre o servo do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Muitos ainda estão achando que se deram bem, mas ainda vai vir esse julgamento do Todo-Poderoso. Toda a vida que você tirou vai ser cobrada de você. Todos os que perderam casas, joia, tudo, perdeu tudo por causa de você que criou essas guerras, vai ser responsabilidade tua. Cada alma morta, a culpa é tua. Morreu 4 milhões. É 4 milhões de espírito obsessor agarrado em você. 10 milhões. 10 milhões de espírito querendo te arrebentar. Ah, já morri. Tu não sabe que a vida continua? Teu espírito continua vivo? Não bebe cachaça com os outros? Não obsidia os outros? Você vai ser obsidiado eternamente. Vai ter uma falange negra grudada em você durante muitos tempos, milênios. Dependendo da quantidade de pessoas que tu matou, porra, tá perdido. Aí, enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. Tá vendo? A exemplo de meus irmãos, entrego o meu corpo e minha alma em defesa às leis de nossos pais e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meus sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detém em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Olha o que o garotinho falou. Ele estava inspirado por Deus para ter uma confiança tão grande dessa no Senhor. Viu? Ele fala mesmo que Deus vai se apiedar da tua raça, do teu povo. E tanto que depois disso aqui, um pouco, Deus, não sei quanto tempo mais ou menos, chegou Jesus para ajudar eles. Mas aí eles erraram novamente, que não aceitaram Jesus como Messias. Ainda mandaram matar e crucificar o coitado e começaram a perseguir os cristãos. Aí o judeu, que era perseguido pelo romano, se uniu ao romano
para perseguir o cristão. Olha que engraçado. Eles eram perseguidos e se tornaram perseguidores. Em vez de compreender que o cristão estava falando do mesmo Deus que ele e ensinando a ele que a religião é dentro da pessoa, eles não entenderam e agora continua essa perseguição ao cristão agora de novo. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Olha, maior crueldade ainda, imagina. Ele deve ter feito uma operação no coitado lá que tirou tudo. Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Ele também matou a mãe também, da mesma forma, esquartejando e arrebentando ela. Ela deve ter apanhado mais ainda, porque ela incentivou os filhos a não comer a carne do porco. Aí, tá vendo? Aí, terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a estas atrozes perseguições. Tá vendo? Eles faziam banquetes para esquartejar as pessoas. Era um povo muito, muito esquisito. Não vou nem falar o que é. Isso aí vai ter muito tempo para se purificar. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido que é para servir a Deus. Valeu? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo fim de semana. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu? Quem gostou do vídeo, se inscreve. Visita a nossa playlist, que tem muita coisa boa lá. Vê tudo que puder ver, vê. Valeu, gente? Não precisa nem ver, que eu não sou nenhum galã. Aí pega e ouve. Nem vê, ouve. Bota lá para tocar e fica escutando a palavra. Tá ótimo. Valeu, gente? Que Deus abençoe a todos. Amém, Senhor.